Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos para a live aqui, né? A gente vai estar iniciando, né, mais uma edição do Desafio Science. E eu recebi muitos feedbacks, né? E também eu decidi trazer esse tema para essa próxima edição, porque, bom, é sempre bom a gente dar voz, né, para esse assunto, e ainda mais o que a Melody tinha comentado, realmente. A gente está passando por uma fase onde o design está dando muita voz para essas pessoas que têm o que falar sobre o movimento, né? E eu acho muito importante isso na parte, tanto no design quanto da publicidade, né? Antes de começar a live, eu estava até comentando com a Mel sobre um cliente que tá nesse lance de pandemia, nesse lance de, né, da gente não estar saindo bastante. E daí eu tentei buscar, né, trazer algumas imagens para a publicidade dele, com pessoas usando máscara, com pessoas com etnias diferentes, né, mulheres, homens e tudo mais. E daí só que ele barrou, né? Veio com a parte, né, de mulheres, homens brancos, loiros, de olhos azuis e tudo mais, aqui, o comum de sempre, né? Mas enfim, não foi para frente, mas faz parte, né? A gente está aí para mudar esse quadro aos poucos, mas a gente chega lá, com certeza. E a gente está aqui, com a Mel Rodrigues, a Melody, né? É uma grande amiga minha aqui, que... Foi por onde que a gente se conheceu? Eu te conheci porque eu segui o Davi. Aí você tava chegando nos 10 mil, aí eu pensei, vou seguir esse moleque. O moleque é foda, o moleque é brabo. Aí a gente começou a conversar. Foi isso mesmo. Show de bola. E daí, desde então, a gente sempre está conversando sobre alguns assuntos aí, trocando algumas ideias, fofocas rolando para lá e para cá. E O desde negócio é o então. seguinte, eu já tô ficando com fama de fofoqueira desde o Davi. Da semana da Galo. Meu Deus do céu, desde aquele dia eu comecei a ser taxada de fofoqueira, graças ao Davi. É isso mesmo, a gente gosta de fofocar de vez em quando, né, gente, nesse cenário. Quem não gosta de fofoca? Meu Deus do céu, eu me amarro, mas enfim. E Nossa, pelo amor daí, de Deus. show de bola. E daí o assunto de hoje é sobre, né, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou ouvir mais do que falar, até porque logo de cara aqui eu quero dizer que eu, eu confesso que eu sou um pouco alienado para certos tipos de assuntos. Eu já comentei isso com a Mel, sobre política, sobre o movimento e tudo mais, mas eu tenho uma coisa comigo que, assim, eu sei o certo eu sei, sabe? Eu sei respeitar, eu sei tudo. Então, assim, sempre busco aprender mais e mais, e acredito que essa live eu vou aprender bastante com a Mel, ela vai falar um pouco sobre o movimento, tudo que ela tem para falar sobre, né, esse tema. Então, é isso. Algumas considerações. Essa live ela vai ficar gravada aqui na Twitch até um certo ponto, porque não sei se vocês conhecem o Paranauê aqui da Twitch. Ela chega um momento onde a live ela é completamente excluída, mas eu vou estar reupando ela no YouTube, tá bom? Então fiquem tranquilos. E vamos lá, trocar essa ideia, aprender um pouco mais. Eu acho, Enzo, que a gente pode começar pelo fato de por que a gente não busca, às vezes, mais conteúdo, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas como muito naturais, como sempre foram assim, quando, na verdade, elas fazem parte de um processo histórico que começa muito antes. Quer dizer, o dinheiro lá atrás já pareceu uma ideia absurda, né? A gente vivia num sistema de trocas, a gente passou a ter excedente de produtos, foi para a questão de criar um mercado. Vou botar minha venda aqui, vou trocar por sal. Depois do sal veio a moeda. Então, todas as ideias elas surgem de um contexto e a partir desse contexto elas vão se solidificando. A própria ideia de você criar certos padrões, né? Uns papéis de gênero, homem tem que ser de uma forma X, mulher tem que ser de uma forma Y.
é uma ideia que vem sendo construída historicamente. Porque se a gente for parar para pensar, roupas de meninos no século XIX, ou até um pouco antes disso, eram roupas rosa, um rosa clarinho. Meninas usavam calça. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça que tudo é construído social, culturalmente, e tudo é histórico. A partir daí a gente começa a entender por que a gente não estuda, porque é isso, a gente tende a acreditar que certas coisas são naturais, quando na verdade elas não são. É até engraçado, porque quando eu estava preparando os slides para minha conversa com o Davi, já tinha relatos de homossexualidade em 2400 a.C. A gente já tinha religiões, grupos indígenas que tinham como religião algo politeísta, né, com vários deuses, e que tinha 50 denominações de gênero, 50 definições de gênero. Então, a gente ficar nesse sistema, às vezes, binário, e é binário, na realidade, porque às vezes só considera homem e mulher, macho e fêmea, quando a gente sabe que existe uma infinidade no meio, é muito assim essa questão histórica, é muito forte, e para isso a gente precisa desses diálogos, é por isso que estou muito feliz de estar aqui, conversando contigo, a gente bate muita ideia sobre muita coisa, acabou se criando um espaço para conversar sobre isso, e é isso, a gente tem que entender a publicidade como você está lidando com pessoas. A partir do momento que você exclui um grupo de pessoas, uma, você está sendo burro, e segundo, que você tá colocando umas pessoas num lugar de marginalizados, você não está atendendo essa população. Sim, E sim. daí, se não atende, vai fazer o quê? Né? É só a gente ver o caso das mulheres trans. Não conseguem acesso à educação, não conseguem acesso à saúde. O que acontece? Expectativa de vida de 33 anos. Você pensa uma pessoa só tem uma expectativa de vida de 33 anos, sendo que a expectativa do brasileiro, em média, chega a 70, 75 anos. Então, Bem assim, abaixo. é muito complicado. E morre por quê? Porque não consegue se sustentar, não consegue comer, não consegue criar uma escolaridade ao ponto de conseguir ter espaços melhores de trabalho. Vai para onde? Vai para a prostituição, onde 90% das mulheres trans estão presentes. Então, por isso que esses diálogos são tão importantes. A gente precisa parar de construir muros e começar a construir pontes, construir diálogos. E acho que esse momento é muito importante para a gente conversar. E, pessoal, mandem perguntas que vocês quiserem mandar aí para a gente ir respondendo, para a gente debatendo, enfim, indo conversando sobre tudo isso aí. É isso, a gente fez uma introdutória bem boa, assim. E, cara, é realmente, tipo, desde os primórdios, assim, a gente tende a viver aquilo, porque nem muitas das vezes a gente acha que é tipo assim, o correto e tal. Desde os primórdios, assim, a gente sempre existiram, sempre existe de eras em eras pessoas que se questionam do sistema. Pô, isso aqui não é certo, tá ligado? Tem a sua dualidade ali seguindo lado a lado, e é comum isso acontecer, o que não deveria acontecer, né? E, cara, você vê que, assim, sobre a parte do movimento LGBT dentro do design, o que você vê, assim, de perca? O que você acha que deveria melhorar? Um dos pontos, né, que eu sempre friso, assim, no meu perfil e tudo mais, é a gente incluir outras etnias, né, imagens de outras pessoas, né, com etnias diferentes nas imagens. É um dos fatores que auxilia, né, a gente nessa luta, né? Até porque assim, Enzo, tudo que a gente usa de recursos no design, eles passam por uma coisa chamada linguagem. A Sim, linguagem, ela é construída de forma cultural e na minha relação com o outro, ou seja, a partir do momento que eu converso contigo, eu estou aprendendo tanto sobre mim, quanto aprendendo sobre o outro e aprendendo sobre a cultura que também está cercando a gente. Quando eu converso com o Davi, aí eu tenho outra perspectiva, eu aprendo outras coisas, assim como tem essa troca. Então, a partir do momento que eu entro em contato com pessoas que são diferentes de mim, eu compreendo que existe uma infinidade, uma variedade de pessoas.
E é por isso que o design, a publicidade precisam cada vez mais incluir essas pessoas. A gente passou de um design lá dos anos 80, 90, até um pouco antes, 50, 40, que as mulheres eram extremamente objetificadas. Quando você pegava uma campanha da escola, era mulher loira, com corpo padrão, sempre de biquíni. E hoje, como é que são feitas as campanhas de cerveja? A gente teve até uma campanha, se eu não me engano, acho que era da Ambev, que trazia mulheres cervejeiras. Então, olha o quanto que a gente já conseguiu avançar de um ponto para outro. A gente ainda tem coisa para avançar. A gente sabe que tem empresas que não querem estarem alinhadas e ligadas com a diversidade. E aí a gente precisa começar a pensar nesses públicos também como consumidores e também como pessoas que podem muito bem atuar nesses espaços trabalhando. Então, Deixa por eu isso te que perguntar um negócio. Essas empresas, você acha que elas criaram, né, esse padrão na sociedade ou elas seguiram como a população em si, de que não, é aquilo ali, a gente vai seguir, por mais que a gente discorde e tudo mais. Você acha que as empresas elas moldaram para a gente pensar dessa forma, contribuindo, né, para o sistema, ou deu para entender? deu sim. Eu acho que tem dois pontos aí. As empresas que surgem de pessoas que são marginalizadas, né? E que querem abraçar um segmento, Uhum. a galera de empresas grandonas que veem isso como bacana e tentam incluir. Mas daí entra um terceiro ponto, que são as empresas que querem o dinheirinho desse povo, assim como querem o dinheiro de todo mundo, mas é aquele negócio. Eu boto uma pessoa LGBT na minha propaganda, sim, mas é a gay branca, de classe média, sempre, né? Ou um pouquinho mais. E assim, eu esqueço de criar políticas de contratação dessas pessoas, eu esqueço de fazer formação, ou melhor, nem esquece, né? Não faz. Simplesmente não faz porque quer simplesmente o dinheiro, só vê como consumidor mesmo. Mas aí, assim, a gente vendo empresas que são conservadoras, que não entram, que não tentam abraçar isso, a gente vê pessoas que, por uma necessidade e por também ver que tem campo para isso, criam suas empresas para abraçar esses públicos, e no fim elas acabam lucrando, de certa forma, com o público ao qual elas fazem parte. Vou dar o exemplo da Cubo, que é daqui de Chapecó, é uma balada. A Cubo, ela começou como um espaço multicultural, né? Voltada para teatro, para balada, enfim, para diversos segmentos. Aí começaram a fazer as festas. E nas festas, quem ia muito era o público LGBT. A partir do momento que a Cubo resolveu abraçar esse público, cara, eles começaram a ajudar a UNA, né, que é a entidade que eu faço parte, começaram a ajudar a gente a construir a parada. Então, é o seguinte, olha, vamos fazer uma festa no aniversário da UNA para a gente conseguir dinheiro para botar o caminhão. Aí, depois de um tempo, ó, a gente sabe que vocês vão precisar de mais dinheiro ao longo do ano. Vamos fazer um after depois da parada? Então, assim, e sempre abrindo espaço para a gente fazer formação, para a gente fazer debate, para até nesse sábado passado, abrir o espaço para a gente gravar um documentário falando sobre a pandemia e a falta da parada LGBT aqui em Chapecó, né? Porque é uma parada muito importante aqui para a região. A gente conseguiu, na última parada que a gente realizou, colocar 5 mil pessoas numa cidade extremamente conservadora na frente da igreja. Tudo. Caramba. Aí então, assim, tem empresas que abraçam e que surgem, abraçam realmente a causa, tem pessoas que resolvem colocar para atender esse público, e tem empresas que só estão abraçando por causa do dinheiro, né? E Então assim, por mais você. que abrace pelo dinheiro, de Sim. certa forma acaba colocando para pessoas, às vezes, que não tem esse mesmo recorte de a gente pensar de forma mais interseccional, né? Pensando em gênero, classe e raça. Mas já começando a criar algumas rachaduras, digamos assim, para o assunto vir com tudo. Entendi. Então você acha que isso, exemplo, uma empresa que por um bom tempo assim eles colaboraram para essa questão, né, do sistema em si. Daí chegou um momento onde eles começaram a bater nessa tecla, né, para incluir mais essa parte da inclusão e tudo mais.
Então é muito mais na questão de constância, né? A gente sempre está percebendo que a empresa, quando ela abraça de verdade, não larga, né? Não é fazer Sim. uma coisa ou outra, né? Eu acho que também elas acabam surgindo porque a realidade muda, né? A partir do momento que esses grupos começam a surgir e começar a provocar essas rachaduras que eu falei, e começar a provocar alguns questionamentos, mas, sobretudo, quando começa a luta por políticas públicas e a gente consegue avançar nesse campo, né? Visto o casamento LGBT, né? Vendo a criminalização da LGBTfobia, como foi feito pelo STF no ano passado, a própria doação de sangue que foi autorizada, né? Pessoas LGBTs agora podem doar sangue, então tudo isso vão criando essas rachaduras e mostrando que tem um novo caminho a se seguir, é um caminho onde que as pessoas LGBTs fazem realmente parte da sociedade, querendo ou não. E é aquele negócio, você precisa simplesmente respeitar, porque é isso, seria desumano, completamente desumano você desrespeitar essas pessoas simplesmente por uma orientação sexual que basicamente é o direito de você amar e ser amado pela pessoa que você quer amar, Sim. e é isso. Então, assim, nada vem de graça e nada se muda naturalmente, tudo tem que ter muita movimentação, muita transformação e falar disso diuturnamente, como a gente está falando de vacina atualmente, É né? isso A gente aí. precisa ficar repetindo toda hora que vacina, sim, o pessoal tem que se vacinar, tem que procurar os postos de saúde, que tem que defender o SUS mesmo, e é isso, é bater o martelo o tempo todo, porque no final das contas é isso, é ganhando as mentes e os corações das pessoas que a gente consegue chegar mais longe nas nossas pautas, nas nossas lutas. Sim, eu acho muito importante essa parte de conversação, sempre estar ali batendo na mesma tecla e tal. Eu acho que se não fosse. Isso também. Cara, eu vejo também de tipo, por um momento assim na minha vida, eu confesso que eu fui um pouco ignorante com certas coisas, né? Só que ali dentro de mim tinha uma coisa de tipo, cara, vamos aprender, vamos abrir a cabeça, vamos deixar a pessoa falar para ela, tipo assim, entrar na minha mente, né? E eu vejo que, tipo, uma certa parcela da população que, assim, pode-se dizer ignorante de não querer, né, que a outra pessoa. Cara, porque assim, a pessoa ela não entra na sua cabeça, ela vai te dar, né, a justificativa para aquela coisa e vai de você acatar ou não, entende? Então, assim, eu vejo que tem uma certa parcela que é um pouco ignorante quanto a isso, né? Não, totalmente. Totalmente. É aquele negócio. Vamos fazer uma analogia bem da nossa área. Você postou um tutorial. Isso não quer dizer que todo mundo vai ver e todo mundo vai estar com a cabeça aberta para assistir aquele tutorial e aprender. A gente sabe que tem Sim, pessoas no design, na publicidade, que simplesmente não querem abrir a cabeça para as novas tendências, torce o rabo para tudo que vê, que acha que tudo tem que ser feito estritamente daquele jeito, quando a gente sabe que no design, meu filho, 1 ano já é muita coisa. Em 1 ano já acontece muita coisa, se muda muita coisa. Então, imagina para gente que vive em sociedade, para gente que vê novas coisas surgindo o tempo todo, ainda mais com tecnologia aí, né? Então, sim, assim, sim. o problema é quando pessoas que têm muito poder, digo isso politicamente, socialmente, poder aquisitivo mesmo, que estão ali repetindo esses discursos. E por isso que a lei existe, é para pegar essas pessoas e dizer, coloque-se no seu lugar, aceita que dói menos, ou o surto vem, Mori, porque é isso, a gente vai começar a ter atores LGBTs, a gente vai começar a ter designers mesmo. A gente, cara, o Leandro Bassis, que é um puta de um ilustrador foda, é LGBT. E tá aí fazendo Legal. campanha pra Nike, pra marcas Incrível, grandonas. incrível. E é um cara extremamente talentoso, tu percebe a técnica do cara, o negócio é simplesmente surreal. Então, assim, pessoas LGBTs estão vindo aí, artistas LGBTs estão vindo aí de balde, e se estão vindo aí com tanta força é porque lá atrás não conseguia dizer. Então, esse papinho, essa falácia de dizer, ai, LGBT não existia até 20 anos atrás. Gente, estava todo mundo no armário.
No Cara, momento que a gente percebeu que dava para sair, amore, foi só o quantas estouro vezes da a pessoa, boiada. quantas vezes a pessoa ela viu em épocas diferentes, tá na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, não é de hoje não, cara. Não é de hoje, nunca foi. Pô, 44% das espécies no mundo acabam tendo indivíduos homossexuais. Então, então, assim, é da própria natureza, de certa forma, porque, seguinte, eu não sou igual ao Enzo, o Enzo não é igual ao Davi, a Ina, que são as pessoas que a gente convive. Ninguém é igual, gente. É aquele exemplo que eu sempre falo lá na agência, né? Pega todo mundo que tá aqui e pede para todo mundo desenhar uma casa. Vai sair a mesma casa para todo mundo? Não vai. Por quê? Porque as ideias são outras, as formações são outras, a visão de vida, em tudo é muito diferente. E por isso que a gente tem que seguir nessas, conversando. Eu acho que a solução de tudo é criar espaço de diálogo e quando vê certas coisas sendo ditas, botar o dedo na ferida, dizer o seguinte, não, não é bem assim, não. Eu acho que a pior coisa para alguém que trabalha na área criativa é ficar quietinho. Eu hum. acho que, principalmente Você acha nós, que é um dos pontos negativos? É uma das coisas que você vê de negativo assim no design atual, de com muitas pessoas certeza, que têm influência, né? eu acho que sabe que é um ponto muito triste na nossa profissão é ver a galera dizendo assim: ah, com esforço você consegue. Ah, porque com esforço, daqui 4, 5 anos você vai conseguir o que eu tenho. Ah, porque política e design não se misturam. Ou você estuda política ou você estuda design. Tá, Gente, pelo amor de Deus, são coisas que estão intrínsecas. Se, porra, se eu tô fazendo um trampo e eu sei que vai me custar X, e eu sei que, porra, a conta de luz vai aumentar de novo, não vou conseguir comprar, sei lá, qualquer equipamento, ou não vou conseguir comprar um arroz, uma carne, e aí, como é que fica? Como é que você vai trabalhar no outro dia? verdade, É verdade. certo um designer trabalhar, às vezes, 12, 13, 14 horas direto? Ou 10 E horas? essa, e essa é a influência básica, né? Porque até na forma de até na parte da comunicação, assim, não é surfar no hype, tá ligado? Porque, tipo, tem certas coisas que, tipo, eu vejo que tem uma galera que se envolve, né, em alguns projetos, como o movimento LGBTQIA+, e tudo mais, por estar, tipo assim, em alta, entende? E o que ela está falando é diretamente ligado à política, de certa forma. Entende? Então, sei lá, sei lá. Ou às vezes assim, ah, vou criar uma bolsa para pessoas negras, tá? Mas você não diz assim, ah, política eu não falo sobre. Gente, uma coisa é a política partidária, né? A disputa de cargos parlamentares, cargos públicos, uma coisa é isso. A outra coisa é política de posicionamento, que é todo dia. Quando a gente está falando, nossa, o preço do arroz, da cesta básica aumentou de novo. É política, porque a gente sabe que tem gente que não tem esse dinheiro para pagar uma cesta básica, não tem Sim. R$ 200 para pagar uma cesta básica para sustentar a família por um mês, não. A gente sabe que tem pessoas que não recebem isso. R$ 150 por mês para comer. Isso é política também, gente. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a pautar, tanto em espaços institucionais, como Câmara de Vereadores, Prefeitura, Câmara dos Deputados, senadores, a gente também começa a pautar a luta nas ruas, né? Que é mostrar para as pessoas o seguinte: olha, está acontecendo isso, vamos caminhar junto. E não precisa ser LGBT para lutar junto nas causas LGBTs. Sim, É sim. simplesmente você ter o mínimo de empatia e perceber que se você, enquanto homem hétero ou pessoa hétero, tá vivendo muito bem, e o seu amiguinho que não pode nem segurar a mão do namorado, ou a amiguinha que não pode segurar a mão da namorada na rua porque sabe que vai apanhar. É complicado. E o que que você acha de uma certa parcela de pessoas no design que não se aprofunda, né? Acredito que seja até meu caso, assim, de não se aprofundar tanto, ser um pouco alienado em certos assuntos, mas mesmo assim, né, dar voz, como essa live aqui,
Eu tô trazendo você para você falar sobre isso e tal. E o que você acha sobre isso, esses movimentos? Eu acho que é o seguinte, eu não sei sabendo tudo, assim como você também não sabe, e é por isso que a gente tem algumas pessoas que sabem muito sobre um assunto, outras pessoas que não sabem tanto, e aí quando a gente acaba casando esses públicos, a gente acaba trazendo pessoas que às vezes nem tinham cogitado a possibilidade de pensar sobre isso. E às vezes a gente fica muito preso enquanto movimentos sociais de sempre falar para as mesmas pessoas. Eu já fui em diversas reuniões do meu partido, Enzo, que eu via sempre as mesmas pessoas. Eu, poxa, não tem ninguém novo. A gente está sempre conversando com os mesmos. O que está acontecendo de errado que a gente não está chegando nessas pessoas? Esse lance eu até tinha ouvido no. Eu não sei se você acompanha o Flow Podcast, mas tem Uhum, um episódio do Thiago Mansur e a Gabi Prioli que ela uhum. comenta que, cara, ela saiu da onde ela trabalhava porque não via uma pessoa diferente, os assuntos eram mesmos. E o lance de tipo, a galera está certa, acabou. E as pessoas lá de fora, os assuntos das outras pessoas, tipo, valeu. Aquele lance de tipo, não, eu vou lançar opiniões certas para aumentar o meu ego aqui, né? Inflar o meu ego, e valeu, acabou. Entendeu? Vamos para casa, vamos ficar felizes assim da vida, com aquele momento onde você se viu o ultra mega power, sabe? Mas mudou alguma coisa? Não mudou nada, entendeu? E assim, E só pelo fato, às vezes, de uma pessoa tá vendo a gente aqui conversando sobre isso, e já falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com algum amigo sobre isso, a gente já vai ter atingido duas pessoas que potencialmente vão conversar com isso com mais pessoas, e aí verdade, a gente vai construindo as microevoluções que a gente chama, né? Porque são coisas que são muito pequenas, mas que mudam as estruturas em alguns lugares, né? Isso acho que é muito importante também, principalmente nesse momento que a gente não está podendo fazer muita coisa fora. Então, provocar alguns questionamentos, repensar algumas coisas e pensar em como que a gente pode ser profissionais melhores e pessoas melhores, eu acho que tudo que envolve isso é muito louvável e a gente precisa ter mais disso, né? Acho que a verdade. gente fala muitas vezes de como que eu vou conseguir ser um designer freelancer? Como que eu vou conseguir criar algumas coisas? Mas às vezes a gente não pensa no que está por trás das nossas criações. Por exemplo, se eu uso muito pessoas brancas em todos os posts que eu crio, ou em toda a campanha que eu vou pensar em colocar aí, por que que eu só uso pessoas brancas? Por que que eu só uso pessoas, relacionamentos héteros no Dia dos Namorados, por exemplo? Um dia eu me É questionei importante sobre a gente isso repensar também. essas coisas. É importante a gente repensar, porque no final das contas, a gente pode tá passando uma mensagem, a gente passa mensagens do tempo todo em cada criação nossa, não adianta. E a gente reforça coisas o tempo todo, porque a comunicação vai muito além do que a gente está colocando no nosso post. É aquilo que é central que todo design sabe. A gente sabe que cor influencia, que tipografia influencia, que formas influenciam. Então, aquilo que eu também estou colocando num contexto geral também vai influenciar no comportamento das pessoas que eu estou atingindo. Não, falou tudo, falou tudo. E me conta mais um pouco sobre a sua jornada, né? A sua história em relação. Como é que ela se atrela, né, ao movimento? Me fala um pouco sobre os seus projetos, porque, assim, a galera que tá aqui na live, elas vão curtir demais. Eu curti demais quando você trouxe alguns lances a parte política, né, que você iria liderar, a parte da comunicação de um partido político, que eu acho isso surreal. Surreal, Cara, tipo, eu isso é gosto louco. muito de trabalhar assim, desde muito nova eu gosto de trabalhar com política, né? Eu acho que eu acho que os bastidores da coisa toda sempre me encantaram, porque assim, Melody com 12 anos na escola, a umas 3 quadras de casa, era uma mocinha muito questionadora de viver perguntando tudo, e eu sempre lembro que eu perguntava às vezes qualquer coisa, tipo, mãe, pai, é complicado ver essas pessoas morando na rua, elas não têm casa, não têm onde morar, que nem a gente.
E é a coisa que minha mãe sempre respondia quando eu fazia uma pergunta muito que ela não sabia como responder. Ela, pois é. E sempre foi assim. E isso vai criando algumas coisas na sua cabeça. Tipo, tu vai pensando, tá, mas só pois é? Por que isso? O que que tá acontecendo? E daí eu comecei a tentar olhar as coisas de outra perspectiva, sabe? Porque eu também cresci num espaço onde sempre foi muito presente essa questão. Tipo, meus pais são concursados na prefeitura, Uhum. vieram para Chapecó com, com as duas mãos para trás, na verdade, Ah, porque vocês só não tinha uma moravam por Brasília. aí, né? Meus pais não. Meus pais vieram de Santa Maria para cá. Eu nasci Legal. aqui já. Eu e minha irmã. Aí, meus pais tiveram que trabalhar muito. Essa casa que a gente vive hoje demorou 10 anos para ser construída, assim, com muito esforço, sabe, juntando tijolinho por tijolinho, vendo o dinheiro que sobrava no final do mês para poder colocar na casa. Porque até então a gente morava numa casa bem menor que essa, tipo, muito menor mesmo, e eu dividia quarto com a minha irmã. A gente só tinha, tipo, uma cama para cada uma estante com os brinquedos e já era. Quando a gente ganhou o primeiro computador, foi um computador que era usado do meu tio. E, tipo Caramba. assim, Windows 95, tinha o joguinho do Croc somente. E a gente vivia brincando no Paint. Uhum. Mas, enfim, aí eu comecei ali pela sexta, sétima série, ver que passava uma galera na sala, tipo, falando, olha, a gente não pode aceitar certas coisas, o passe do ônibus vai aumentar de novo. A gente sabe que tem pessoas que dependem do transporte público, fica aumentando sempre, não dá. Aí até que eu participei da minha primeira manifestação. Foi uma loucura. Porque Isso assim, com quantos anos que eu pergunto? uns 12 anos, 12, 13 anos, por aí. Caramba. Bem Caramba! novo. E foi meu primeiro contato com a juventude que até então eu fazia parte. Aí, cara, eu comecei a ver aquele monte de gente, e aí a galera pegando um sofá velho que tinha botando no meio da rua para fechar o trânsito, e todo mundo sentado ali, todo mundo estudante, sabe? E daí eu comecei a frequentar algumas reuniões dessa juventude, né, que é a UJS, a maior juventude política da América Latina. Assim, é gigantesco, fora que tem muita formação, né? Eles fazem bastante coisa. Eles E atuam teve até candidato. hoje? Hã? Eles atuam até hoje? Até hoje, tem mais de 30 anos de história. A Legal. JS é gigantesca e surgiu no meio da ditadura militar, né? Surgiu Uhum. como uma viração, enfim, teve vários desdobramentos. E daí eu comecei a militar mais no movimento estudantil universitário, fazendo parte de DCE, ocupando a universidade. Quando eles quiseram aumentar a mensalidade, a gente dormiu o final de semana inteiro na parte de matrículas da universidade. Caramba. A gente levou caixa de som, a gente levou barraca, colchão, comida. Nossa. Deu 10 horas da noite, todo mundo que tinha combinado saiu da aula, pegou as coisas que tinha deixado tudo escondido no DCE para ninguém desconfiar e foi para a sala de matrícula. A gente fechou tudo. A gente fechou por uma semana não, um final de semana. E Uhum. daí o reitor teve que descer da salinha dele para vir conversar com a gente sobre o reajuste da mensalidade. Resultado, aumentou em 6% ao invés de 15%, e foi o menor aumento de mensalidade no estado de Santa Catarina nas universidades comunitárias. Caramba. Tipo Tipo, de assim, foi 15 para abaixo 6 foi muito baixo. e foi abaixo da Legal. inflação ainda por cima. Então Uhum. a gente ganhou muito por fazer essa movimentação. Então foi Aí, aí que deu um estalo assim, né, em você, aí né? que deu um estalo muito mais forte, porque antes eu já entendia a importância das lutas, né? De Uhum. a gente fazer essas movimentações. Aí, em 2018, 2019, 2019, eu assumi o cargo de secretário de comunicação da ONU LGBT daqui de Santa Catarina. Santa Catarina, Chapecó. Santa Catarina é uma outra instância que separa um dia. Mas aí eu comecei a ter envolvimento maior com o design a partir do momento que eu assumo a Secretaria de Comunicação da UNA, mas também eu já fazia alguma coisa assim de design para o JS daqui, né? Sempre que tinha manifestação, sempre que tinha alguma atividade, era eu que fazia os posts, o pessoal Os vinha com as posters, né? ideias, Os cartazes pra galera a gente imprimir. fazia de tudo. E assim, passagem de sala direto, principalmente em campanha de DCE.
A gente passava, às vezes, 50 salas por dia. Porque a Socorro. universidade era gigantesca. Tipo, a UNO Chapecó tem 8.000 alunos hoje, atualmente, se eu não me engano. Aí, fui pegando gosto pelo design a partir dos movimentos sociais, fazendo uma coisinha, outra. Só que daí, em 2020, finalzinho de 2019, 2020, eu comecei a pegar isso como profissão mesmo, sabe? Arriscar. Até porque eu já tinha feito a campanha política da Carol Stone, que era uma amiga minha, né? Concorreu a vereadora, e eu que fiz todo o material em parceria com a Michelle, que é já uma designer bem mais consolidada, uma mulher extremamente criativa. E aí a gente foi fazendo a campanha juntas e pensando em cores, pensando em como que a gente ia comunicar toda a campanha, as propostas da Carol. Aí essa campanha que virou a chave de vez, porque aí eu pensei, porra, eu tô aqui na pedagogia, né? Até então eu tava cursando pedagogia, né? Tava na área da educação, mas daí algumas coisas me frustraram muito, principalmente o quanto corta a nossa criatividade nessa área. Apesar de a gente trabalhar com crianças, que deveria ser muito mais criativa do que é. E aí eu pensei, pô, acho que eu tenho jeito para essa coisa, mas mais do que ter jeito, eu gosto muito de estudar. Tipo, principalmente saber como as coisas são feitas. E eu Sim. acho que quem é designer tem que ter isso muito afiado, sabe? Sempre uma vontade de aprender gigantesca, querer Não só saber sobre como as coisas design, são né? feitas, não só sobre design. E daí, mas também entender tudo que está por trás, né? Eu acho que as coisas mudam muito rápido, e se você não tá alinhado, tchau. Tô me arriscando desde então, tô conseguindo viver muito bem, tô conseguindo ter as minhas coisas, consegui comprar. Cara, as primeiras vitórias que eu tive foi comprar um celular novo e dar um para minha mãe. Então, assim, Nossa, cara, surreal. quando chegou nesse ponto, aí eu vi, é isso. É É isso. isso. E quando você vê materiais seus rodando, é muito foda. Tanto que a primeira marca que eu criei foi o salão de beleza de um amigo meu que é LGBT. E para mim Hum, isso é muito forte. Isso é muito bastante. forte para mim porque desde o começo a gente cortou alguns padrões. Tipo, eu não quero mulher de cabelo compridão, de perfil como logotipo. Eu quero um espelho porque a gente acredita que o amor próprio, a beleza de cada um tem que sair para fora. A pessoa precisa se ver dessa forma. E para mim isso é muito significativo porque é o seguinte, é parte da minha história. Os meus valores eles vão acabar se entrelaçando de certa forma com o meu trabalho. Sim. E desde então é assim, eu tive presente nas paradas, tive presente criando alguns materiais da parada também. Foi muito louco para mim quando eu vi um banner que eu fiz para um LGBT para a parada na rua. E é muito doido você ver materiais seus na rua. Cara, é Loucura um demais. negócio. Nossa, que satisfação aspira. E eu até hoje fico assim, porque os materiais que eu faço. Porque assim, eu trabalho com design sim, mas tem pessoas que eu tento usar o que eu sei para ajudar a alavancar. Sim. Principalmente a Jade, que é minha mãe drag, né? E digo mãe drag porque ela é extremamente assim, mãezona mesmo. Porque, pensa comigo, Enzo, as pessoas LGBTs às vezes não têm a família muito presente. Aí tem lá uma drag queen que cria uma house, né? As ditas casas, porque dentro dessas casas elas ensinam a arte drag para outras pessoas, mas também acolhem essas pessoas que não têm família, então acabam se tornando casas mesmo. E daí essas pessoas se tornam uma figura de família muito forte, porque justamente essas pessoas às vezes não têm o abraço da família. E daí até hoje eu faço as artes do quadro da Jade, né? Que é o Chá com Jade, que é tipo um programa de entrevistas, assim. E, cara, muito do que eu faço é sim, porque eu quero trabalhar com isso, mas também porque eu enxergo o design como uma forma de você transformar o mundo também. De Com certa certeza. forma, você consegue mudar algumas coisas, por mais que sejam pequenas, mas você plantando uma coisinha na cabeça de alguém, vai brotar e vai surgir na cabeça de outras pessoas. Ainda Então, mais com esse boom que o design teve. Eu vi, né? Acredito que você também viu esse boom que o design teve em si. Acho que foi, cara, por volta de 2019, já estava começando.
né, os designers falarem a mais do que simplesmente postar portfólio. E daí eu comecei a acompanhar alguns designers assim que a gente se tem, né, como referência, Uhum, Walter Matos, Marcelo Kimura e por aí vai, né? E eles influenciaram bastante, né, a comunidade a também publicar a sua, tipo assim, falar bastante sobre a sua opinião em tal coisa. Cara, tipo, bastante coisa que a gente vê atualmente, tipo, começou bem cedo, assim. uhum, Então, eu vejo que o design ele tem uma força muito grande, né? Tanto que recentemente eu estou prestando serviço para uma agência, né? E uhum, daí eles estavam cogitando isso, o meu diretor de arte, né? De dar a ideia para a agência trazer dicas de design toda semana para pessoas que não necessariamente trabalham com design. Né? As uhum. pessoas que querem empreender, né, nas redes sociais precisam de uma padronização de cor, de logotipo, tem que mostrar a real importância disso tudo. Então você vê o papel do design mesmo quando o assunto não necessariamente precisa ter design ali, entende? Então, realmente eu vejo que o design ele tem um papel muito crucial assim na hora de, né, mudar a opinião do pessoal e tudo mais, né? E quando alguém chega para ti e fala assim, carai, Enzo, comecei a ver os teus tutoriais, fui aplicando, consegui tirar 5.000 no mês com o meu trampo. E é aí a essência que tu vê as coisas se transformando para aquela pessoa. E aí você consegue ver como que, às vezes, tu dá oportunidade para as pessoas, já é o suficiente para as coisas serem alavancadas. No início do ano, em fevereiro, no dia 5, eu sempre lembro desse dia porque eu estava já com viagem marcada para voltar para Chapecó. Uhum. Dia 5, eu vi o Davi falando sobre a Paula, né, que estavam começando um projeto para falar de acessibilidade no design e tal. E eu lembro que eu fui muito caruda de chegar, Davi, eu sou a Melody da UNA LGBT e tal. Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente pode fazer e tal. E o Davi sempre foi muito, muito, muito solícito. Assim, uma pessoa incrível. A gente conseguiu desenvolver um projeto muito bacana, que a gente conseguiu das 70 vagas, 35 no SMI, 35 no DI, para pessoas LGBTs. E assim, Enzo, o que a gente recebeu de feedback de, cara, muito obrigada, porque não teria outra forma de eu conseguir acessar isso se não fosse por vocês. Sou uma mulher trans, estou trabalhando na área financeira, mas minha paixão sempre foi design, eu quero trabalhar com isso. Muito obrigada pela oportunidade. Então, assim, às vezes é isso, é tu dar o pontapé, você ensinar a galera como que pesca o peixe, porque ela não tem noção de como que faz isso. Às vezes a galera não tem ideia de pescar o peixe. Então, é isso, é para isso que servem as políticas públicas também. É para a gente minimamente dar condição. A partir do momento que a gente cria esses porque é tudo muito cíclico. Eu crio uma conversa com alguém, começo a falar sobre isso se repercute com outras pessoas. A partir do momento que a gente começa a ver esse retrocesso e as pessoas se juntam na luta com a gente para barrar esses retrocessos, a gente consegue ir avançando, e a gente consegue ir impedindo, a gente consegue criar outras formas de se ver. E daí a gente chega nas empresas e digam, olha, tá na hora de vocês pararem de fazer isso, 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 e começarem a dar outros caminhos, a ver outras pessoas. Então, nada é simplesmente dado, nada é simplesmente, tô com pena dos LGBTs, que eles não estão aparecendo na campanha do meu produto, vou colocar eles aqui. Não. Primeiro que se não fosse tudo isso, a gente estaria na mesma. A gente A estaria quase. gente, a gente ainda volta naquele assunto que você falou, que são microtransformações. É só você, tipo assim, só com um tutorial que, tipo, a gente publica e a galera fala, caramba, tipo, tirei 5.000 no meu mês, assim. Imagina você dar esse tipo de bolsa para uma pessoa que não tem oportunidade e agora tem, sabe? Deixa eu te perguntar, isso seria sistema de cotas? A gente pensou. Na verdade, o modelo que a gente pensou seria mais ou menos nessa ideia de cota, sim, né? Eu tô Mas perguntando porque também a eu não gente sei. pensou. Sim, é porque assim, o sistema de cotas ele funciona para quê? Para dar acesso a populações que não conseguiam chegar na universidade até um período. Se a Aham. gente pegar
de 2005 até hoje, a gente percebe que o número de pessoas públicas, pessoas trans e grupos indígenas também, cresceu muito depois de 2005 para cá. Por quê? Porque se criou política pública, se deu acesso. Então, nessa pegada também a gente pensou, tá, por que as pessoas geralmente não conseguem ter acesso a um curso? Porque às vezes os 300 contos que serviriam para o curso tem que servir para janta, janta de 3 dias, né? Porque a gente sabe que o negócio tá caro. Não pode mais falar que 300 contos da semana inteira, porque a gente sabe que não dá, né? E A com gente ainda 150 mais. no mês que você recebe do governo, não dá pra porra nenhuma. Não, e assim, pelo amor de Deus, 250 reais para uma pessoa passar um mês. Um mês, gente. Com Surreal. 600 contos já não dava. Uhum. Tem uma pesquisa que saiu esses dias que diz assim: o brasileiro deveria receber mais de 5 mil reais para conseguir pagar tudo que tem que pagar. O Caraca. básico, o básico, gente. E a gente sabe que tem pessoas que vivem com menos de 150 reais. E vivem a que custo? Se não for política pública, se não for atender essas pessoas. Então, assim, a partir do momento que a gente abre acesso, Enzo, tu acabou de abrir um caminho aqui, ó. A partir do momento que a gente começa a conversar sobre isso, a gente vai abrindo caminhos. Cara, imagina quantas pessoas LGBTs não te acompanham. Pois é. Quantas pessoas LGBTs acompanham outros designers e às vezes não se veem porque puta que pariu, não tem ninguém, sabe, na mesma que eu para entender como que é ser designer e ser LGBT. Quantas pessoas LGBTs chegam numa agência, deixam um currículo e acabam sendo excluídas porque são LGBTs? A gente sabe que tem isso também. E quantas mulheres que recebem menos também? Sim. Porque, assim, o negócio é bem diferente para a pessoa que é LGBT branca e para LGBT que mora na periferia, que é negra. Porque os recortes acabam fazendo isso, né? A gente vê. Quer dizer, quantas pessoas trans que trabalham com design hoje em dia? Que a gente vê, que a gente conhece. Cara, eu consigo contar no Eu dedo. conheço Você falou só, do acho que. Lebasses agora. Fernando Sargo é outro que eu acompanho. Cara, mas, tipo, pensando e com muita força. E com muita força. É isso. É isso, a gente precisa começar a dar espaço, porque a partir do momento que a gente dá espaço e ver essas pessoas como potências nessas áreas, a gente consegue mudar as coisas. A Duda Salabert, não sei se você conhece, Não, vou até se colocar eu não aqui pra me, eu ver. se eu não me engano, é vereadora em Belo Horizonte. Cara, Uhum. ela foi a pessoa que começou a colocar cotas para para pessoas trans nas universidades. Só Se eu não que me se a engano, gente foi ela que eu vi na Globo com um caso que estava acontecendo aí. de vereadoras, né? Vereadoras trans que estavam sofrendo É, ameaça. isso. Uhum, uhum, Cara, cara, tipo assim, eu fiquei feliz por ter, né, uma pessoa trans ali na uhum. parada e ao mesmo tempo triste porque tava rolando É esses boicotes, extremamente sabe? É muito, violento. muito violento, muito. Eu acompanhei a Carol quando ela estava de vereadora aqui na minha cidade, né, em Chapecó, e tinha vereador chamando ela de vereadorazinha, que ela não devia estar ali, que ela devia estar cuidando da filha dela ao invés de falar de LGBT. Como se ela fosse menos bissexual por ter uma É, filha. como se Como se a ela estivesse maternidade desinformada explicitou. sobre o que ela vive, sabe? Sim. E falou isso em púlpito. Falou isso no púlpito. Tem gravado. Eu tenho o vídeo até hoje no meu celular. Não, eu vi lá na Globo, assim, os caras A tentando. política é extremamente violenta pra gente. Se a gente não bate de frente. E daí, por que é extremamente violenta? Porque não querem que a gente lá. E não querem a gente lá, por quê? Pra manter a mesma coisa de sempre. É isso. E sobre esses, né, designs LGBTs que, né, não tem tanta. A gente não se vê muito. Foi nessa que eu trouxe o tema e eu pensei logo Uhum. também no Philip Foster, que é do Foster Lands, maravilhoso. Talentoso para o meu Deus do céu, aquele ser humano, o Felipe, meu Deus do céu, eu me arrepio toda vez que eu vejo qualquer coisa que ele faz, porque é uma referência gigantesca para mim. E ver ele ganhando esse espaço, porra, fazer uma cover pro Marshmello, depois fazer pro Fiuk.
E a gente vê as nossas dando nome, eu só grito. Eu gritei tanto aquele dia. Poxa, e eu? Quando eu vi, meu Deus do céu, cara. Cara, onde, né? Onde essa pessoa chegou. E daí eu pensei, cara, vou chamar ele para conversar. Amanhã a gente vai trocar uma ideia aqui também, falando um pouco sobre o desafio, né? Sobre as artes e tudo mais. Mas também a gente vai bater esse papo. É que eu quero ouvir muito ele, cara, porque assim, a gente não conversa muito sobre esses assuntos no privado, Uhum. então assim, vai ser uma oportunidade e tanto, né, para eu saber, cara, a visão dele em relação a isso e tudo mais. Então, vai ser uma grande oportunidade. E ele vai estar aqui avaliando, né, as artes de Uhum. todo mundo. Cara, E daí é aquela coisa, gente. Imagina se o Felipe ficasse tipo assim, escondido. Olha que talento gigantesco que a gente ia perder, pois é, sabe? pois A é. gente tem muita gente talentosa no design, mas tá aí escondida. E às vezes escondida no armáriozinho, entendeu? Por isso que até hoje eu penso em uma forma de começar, sabe, alavancar algumas pessoas assim. Eu tenho um sonho muito grande de um dia colocar minha agência assim no espaço físico mesmo, com PC, Uhum. com a porra toda e abrir esse espaço para pessoas LGBTs que querem trabalhar com design, ter oportunidade, ter os programas da Adobe para mexer e seguinte, aprender e fazer o seu ali. Eu tenho muito essa vontade, sabe? E assim, espaço eu tenho, porque eu sou muito privilegiada de morar numa casa que embaixo tem uma sala comercial, então aluguel não existiria, que é uma despesa assim meio grande. Então, assim, se eu quiser botar um negócio, eu vou botar o bagulho mesmo, e é isso aí. E eu apoio Mas, super, cara. e eu Eu não apoio posso super. esquecer, eu, enquanto pessoa LGBT, eu não posso esquecer dos meus e do meu background também. Eu não posso esquecer que eu, enquanto LGBT, e por ser mulher gorda e por ser mulher, aí já vem aquele negócio todo, aquela bola de neve que a gente já conhece. Então, acho que é isso, é olhar para a gente, olhar para os nossos e ter aquela palavrinha que é muito bonitinha, né, que a gente vive falando no design, né, de empatia. A gente precisa ter o um relacionamento empático com os clientes, mas a gente precisa também ter com os nossos. Também precisa ter com os outros designers, né? E Verdade. entender que a gente não está criando simplesmente para ficar bonitinho. A gente não está criando simplesmente para o nada. A gente está criando porque alguém vai ver, a gente sabe o comportamento que vai surtar, enfim. Show de bola. Cara, apoio super a sua ideia. Eu espero que algum dia. Eu acho que tá até a próxima, né? Você consiga. Sim. Você consiga realizar esse sonho. E, cara, eu acho que, cara, tipo, vai ser uma revolução total. Ainda mais aonde você mora, assim, né? Que é, né? Enfim, né? A gente tinha falado sobre Sul, isso, é sul. mas enfim. Mel, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia comigo. Eu gostei muito do papo, né? A gente Uhum. teve aqui quase uma hora, né, de bate-papo. E, cara, tipo, eu fiquei sabendo de bastante coisa, assim, que com certeza eu vou acatar pra mim. Uhum. E no privado a gente vai estar conversando sobre algumas coisinhas aí, enfim, né? Eita, Projetos poxa! futuros. E, cara, você quer divulgar suas redes sociais? Você quer divulgar as redes sociais Então, da vou sua. confessar um negócio pra vocês. A partir do momento que eu comecei a trabalhar na agência, eu deixei o meu próprio Instagram assim, meio no armário. Mas eu juro que estou voltando, estou preparando o comeback, que vai ser quase assim, nível K-pop, tá? Mas então, assim, né? O profissional é melt.d, né? Lá eu posto meus trampos, meus conteúdos maravilhosos. Tenho também o meu pessoal, que é mel.rodrigues. E acho que é isso. Eu acho que o principal de tudo é, às vezes, vocês. Se eu posso deixar uma única coisa para todo mundo que está vendo isso aqui, é busquem conhecimento, já dizia o ET Bilu. Busquem conhecimento, porque assim, pegando às vezes um texto, gente, pegando às vezes uma matéria, um vídeo, um podcast, sabe? A gente pode muito bem trabalhar e ouvir, às vezes, um podcast com uma pessoa LGBT, ou ouvir um álbum da Pablo Vittar e entender o que está por trás daquilo. A gente entender por que está vindo tanta artista drag queen no Brasil. É porque lá atrás teve muita gente que teve que fazer o babado acontecer e às vezes morreu tentando fazer o babado acontecer.
Então é o seguinte, quanto mais a gente se informar, mais a gente se transforma, mas transforma também os espaços que a gente está. E é isso, acho que é isso. Não é isso. Eu acho que é um grande passo para a gente começar a ter uma visão diferente daquele assunto. Foi como eu no trap, eu comecei a ouvir, e com isso eu encontrei o racismo dentro do trap, um monte de coisa que engloba fora, né, do estilo musical. Cara, assim, desde o início, assim, eu comecei a curtir Pablo Vittar, então eu ouço ali nas letras, eu vejo as letras e tudo mais. Agora, meu Deus, sou um fã de carteirinha do Gil, cara. É surreal. Essa mão aqui já pegou na mão de Pablo Vittar num show aqui em Chapecó e eu nunca vou esquecer. Eu Que isso? chorando que nem uma condenada, Ah, acabada, tava com o rímel aqui. E ela veio pro canto que eu tava, só estiquei minha mãozinha assim. nossa. E ela veio, não chora não, linda. Eu, pra quê? Pra quê? E isso Surreal. que a gente trouxe ela pra parada daqui. O Vocês show dela foi conseguiram? depois da parada. Sim, a gente conseguiu por Uau! causa da Cubo. A Aham, Cubo fez todo o intermédio, conseguiu dar um jeito no cachê da gata. Meu Deus do céu. E assim, ó, incrível, incrível. perfeito. Gente, vamos encerrar aqui. Um grande abraço a todo mundo que participou, tá? As 7 pessoas que estão aqui na live e depois, né, ali no YouTube. Uhum. Com certeza pegaram bastante conhecimento quanto a isso. E é aquilo, né? São microtransformações que você tinha Então, dito. Um abraço, pessoal. Tchau, um tchau. abraço, gente.